Excelente final de semana, tá certo? E vamos iniciar a nossa aula, certo? Gente, hoje, né, nós vamos dar continuidade ao gênero textual que foi trabalhado semana passada. Semana passada nós começamos a trabalhar o gênero textual conto, certo? E essa semana nós vamos dar continuidade, certo, ao gênero conto, para que não venha chegar a ter nenhuma dificuldade, tá certo? Então, vamos aqui ver se vocês conseguem visualizar direitinho, tá bom? Vocês estão conseguindo visualizar? Estão? Muito bem, que coisa boa. Então, vamos aqui. Na semana passada, eu trabalhei com vocês, né, a importância do conto, certo? Como a estrutura do conto, respeito de tempo, de espaço. E hoje eu vou focar, pessoal, na estrutura de como escrever um conto, certo? E antes da gente começar nessa viagem, eu pergunto para vocês, né? Qual aquele conto de fada que realmente lhe chama a atenção para a sua vida? Qual aquele conto de fada que você realmente eu gosto desse conto, eu me identifico com esse conto, certo? Esse conto representa a minha vida. Tem algum conto, pessoal, que representa a vida de vocês? Se desse para vocês desabilitarem o microfone, eu agradecia. Tem? Ou então vocês podem escrever aí no chat. Quem poderia falar aí alguma coisa, certo? Qual aquele conto de fada que representa a sua vida? Alguém gostaria de escrever no chat? Pode escrever, ou então, certo? Até mesmo falar, desabilitar o microfone e falar. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Oi? Estão me escutando? Alguém gostaria de falar qual o conto de fada que representa a sua vida? Vamos seguir, né? Vocês estão conseguindo visualizar? Estão? Estão conseguindo visualizar? Tá, Sara? Beleza, graças a Deus. Então, vamos aqui. Eu vou trazer para vocês uma mensagem, certo? Mensagem essa que está relacionada, pessoal, ao tempo, certo? E se você for analisar, o tempo, gente, ele passa muito rápido, certo? O tempo é algo que não volta atrás, certo? E a mensagem que eu trago é o seguinte: o tempo é algo que não volta atrás. Portanto, semeie flores e frutos no jardim de sua escola, de seu ser e de sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. Muitas vezes eu espero tudo pronto. Eu espero que depois eu faço isso, depois. E eu esqueço de plantar, certo? A semente do conhecimento, a semente do meu futuro, certo? Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é essa. O tempo é algo que não volta atrás. Portanto, semeie flores e frutos no jardim da escola. Ou seja, semeie flores e frutos no jardim do seu conhecimento, certo? Para que no futuro você consiga colher, certo? Algo positivo, algo realmente que vai lhe dar resultado, resultado no futuro, resultado no que você vai fazer, tá certo? Então, é essa
essa fala que eu quero repassar para vocês, certo? Então, vamos lá. Seguindo, aí eu pergunto para vocês, afinal, o que é o conto? Certo? Afinal, o que é um conto? Certo? Quando eu digo assim para vocês, afinal, o que é um conto? Certo? Leia aí para mim, Lavínia. Lavínia, isso. Leia aí para mim, meu amor. Esse primeiro parágrafozinho. Sara, pode fazer a leitura para mim, Sara? Do primeiro parágrafo? Oi, tia, posso? Leia aí, meu amor. Conto é a designação que damos à forma narrativa de menor extensão e que se diferencia do romance e da novela não só pelo seu tamanho, mas também por possuir características estruturais próprias. Muito bem. Então, pessoal, o que é o conto? Conto é o quê? É aquela narrativa curta, certo? É quando eu economizo o espaço e o tempo. Economizar o espaço é o quê? É quando eu estou escrevendo, eu limitar esse espaço, certo? Ou um ou dois espaços, ok? Eu vou limitar, tá certo? E a novela não, se você for analisar, a novela, ela se estende mais, certo? Ela tem vários espaços. Se você for analisar, a novela, ela tem o quê? Ela tem espaço, hora, certo? Na cidade, hora no sítio. Então, ela vai, certo? Realmente inovando os espaços delas. Já o conto, não. O conto, ele tenta resumir, certo? Ele tenta resumir tanto o espaço como o tempo, certo? Leia a próxima, Sara. Ele possui os mesmos componentes do romance, mas evita análises. Complicações do enredo e o tempo e o espaço são muito bem delimitados. Exatamente. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que, certo? O espaço, ele é bem limitado, certo? O espaço, ele busca trabalhar o quê? Aquele espaço curto, certo? Mas que o que é que acontece? O leitor, ele consegue identificar, certo? O leitor, ele consegue identificar aquele espaço, aquela linguagem, aquele tempo. Por quê? Porque ele é limitado, certo? E ele trabalha com complicações, trabalha. Mas o que acontece? Tudo limitado, delimitando o tempo, certo? Aí eu vou trabalhar aqui com vocês agora, estrutura para escrever um conto. Como é que eu vou começar a escrever um conto? Primeiro, eu tenho que ter o quê? Um título. Isso aí tem que ter na minha mente, um título, certo? Começo a escrever um conto, a primeira coisa que eu tenho que colocar lá é um título. Depois eu vou começar na apresentação. Essa apresentação, eu vou colocar quem? Eu vou colocar os personagens, certo? Eu vou começar a introduzir, certo? O que eu vou realmente repassar para o leitor, tendo cuidado, certo? De uma linguagem clara e objetiva. Eu tenho que ter esse cuidado com a linguagem clara e objetiva, sem esquecer de maneira alguma, certo? Sem esquecer de maneira alguma que eu quero chamar atenção para o meu leitor e não ser um texto chato, aquele texto que eu não vou ter vontade de ler. Então, eu tenho que mostrar para o meu leitor, certo? Uma linguagem clara e objetiva, certo? Depois, eu vou trazer aqui para vocês complicações ou evolução, certo? Complicação vai ser o quê? O problema, certo? O desenrolar da história. O clímax é o quê? É o clima, é o espaço, certo? É o principal do conto.
Mas, no fim, eu tenho que dar a solução, ou seja, o desfecho. Eu tenho que resolver a situação. Aí, nesse espaço aí, eu vou dar o quê? O desfecho, certo? Eu vou tentar realmente resolver toda a situação, tá certo? Agora eu vou trabalhar aqui com vocês com pontos de ação. Como é que eu vou identificar o ponto de ação? Eu trouxe aqui um exemplo pequenininho e eu vou perguntar a vocês que espaço é esse, que tempo é esse, certo? Diz o seguinte: depois de roubar a manga, os meninos atravessaram o rio sem molhar os pés. Só olharam para trás da outra margem para ouvirem os cães de seu Leopoldo latirem hesitados. Agora eu pergunto para vocês, que espaço é esse desse conto? Quem pode me dizer que espaço é esse? Hã? Que espaço tem nesse conto, gente? Vou ler de novo. Depois de roubar a manga, os meninos atravessaram o rio sem molhar os pés. Só olharam para trás da outra margem para ouvirem os cães de seu Leopoldo latirem excitados. Que espaço é esse? Quem pode me responder? Que espaço é esse? Alberto, que espaço é esse? Alberto? Alberto Júnior? Alberto? Arthur? Gente, tem alguém aí? Vocês estão me escutando? Sim, pois então agora vocês comecem a me responder, gente, que dá a entender que vocês estão só aí, mas que ninguém não está prestando atenção à aula. Certo, pois responda no chat. Que espaço é esse? Desse conto. Depois de roubar mangas, os meninos atravessaram o rio sem molhar os pés, só olharam para trás da outra margem, para ouvirem os cães do seu Leopoldo latirem hesitados. Que espaço é esse, Alberto? Um lago, certo. E esse lago, ele está onde? Ele está na cidade, ele está no campo, ele está no sítio, certo? É um lago. Mas eu quero saber aonde é que ele está. Ele está na cidade, no campo, no sítio. Onde é que esse espaço, né, ele entra aqui na minha cabeça? Hum? Joana? Joana? No sítio. Muito bem, pode ser no sítio, né? Joana, qual é o tempo que está acontecendo aqui? Esse conto? É à tarde, é à noite, é de manhã? Qual é o tempo desse conto? Esse conto-ação? Mas assim, ó, Joana, quando você fala à noite, vamos prestar atenção, ó. Depois de roubar a manga, os meninos atravessaram o rio sem molhar os pés. Só olharam para trás à tarde, né? Se você for analisar, quando eu estou atravessando o rio e tudo, eu vem logo na minha cabeça, ou é à tarde, ou é, né, o turno da manhã, porque é algo que dá para mim realmente ter essa visão, certo? Visualizar todo o espaço. Agora, pessoal, como é que eu posso identificar essa ação aí? Qual é a ação aí?
Qual é a ação que está acontecendo? Como é que eu identifico que aqui é um conto-ação? Por que eu identifico que aqui é um conto-ação? Quais as características que eu digo assim, isso aqui é um conto-ação por isso? Certo. Os meninos, né, que roubaram a manga e que saíram atravessando o rio, isso tudo é ação. Muito bem, isso tudo é ação. Eles roubaram, né, as mangas e saíram correndo pelo rio, certo? Eles correram tão rápido que não conseguiram nem molhar os pés. Isso é o que é ação, a ação que eles tiveram. Muito bem, vocês observaram? Um conto pequeno, certo? Que dá para ser feita toda, certo? Essa divulgação da estrutura do conto, o espaço, o tempo, certo? A ação, num conto curto que dá para a gente realmente identificar. Agora eu trabalho aqui para vocês o conto de ação. Esse conto de ação, certo? Os tipos mais comuns começou com As Mil e Uma Noite, certo? E nos dias atuais, nos contos policiais, certo? E de mistério. Quando eu trabalho os contos policiais, quando eu falo contos policiais, tem o quê? Tem a ação, certo? Aquela ação da polícia correndo atrás do ladrão, certo? Isso aí é ação, certo? O mistério, quando tem aquele mistério que você realmente fica tentando finalizar imediatamente para você conseguir, certo? Para você identificar o desfecho do conto, certo? Lhe dão continuidade à predominância da aventura. Nesse tipo de conto, não significa a ausência das demais. Existe, sem dúvida, mas em grau de inferioridade em relação à ação. Existe uma inferioridade em relação à ação, porque a ação ela vai acontecendo constantemente, certo? Aí agora eu trouxe aqui para vocês 3 acepções da palavra conto, certo? Eu tenho um conto relacionado a relato de acontecimentos, certo? Que eu saio só relatando os acontecimentos. Eu tenho um conto relacionado à narração oral ou escrita, certo? De um acontecimento falso. Que acontecimento falso é esse, Lidiane? Aquele acontecimento que acontece de que forma? Eu já tenho conto, certo? Já existe o conto, e eu vou contar da minha forma, certo? Eu vou contar o conto que já existe, por exemplo, o conto da Chapeuzinho Vermelho. Todo mundo já conhece a história do Chapeuzinho Vermelho. Aí eu vou contar, eu conto de outra forma, certo? Então, essa outra forma que eu estou contando são acontecimentos falsos, certo? É o que eu estou realmente reescrevendo, que eu estou reinventando, certo? O terceiro, fábula que se contam às crianças para diverti-las, certo? Existe também um conto que ele é contado para divertir as crianças, certo? Que está relacionado às fábulas. Características que podem nos ajudar a identificar um conto. Aí eu trouxe aqui para vocês características, né, que tem também lá no outro slide da aula passada, mas eu trouxe aqui de novo para reforçar, para que vocês realmente consigam, certo? Interpretar e entender a estrutura e as características de um conto. Primeiro, diz o seguinte: é uma narrativa linear e curta, certo? Conto, ela é uma narrativa curta, tanto em extensão quanto no tempo em que se passa. Ela busca liminar, certo? O espaço, o tempo e os personagens. Por quê? Porque tem que ser uma narrativa curta. Também tem que ter uma linguagem simples e direta, ou seja, uma linguagem clara, certo? Que o leitor entenda, que não precise ir recorrer ao dicionário para pesquisar aquela fala, aquela linguagem, certo? Então, o conto, ele busca trabalhar com uma linguagem simples, direta, objetiva,
certo? Não se utiliza de muitas figuras de linguagem ou de expressão com pluralidade de sentido. Por quê? Porque ele utiliza uma linguagem simples, uma linguagem objetiva, certo? Que o leitor consiga interpretar, certo? O que ele está lendo, sozinho, sem auxílio de ninguém, certo? Próximo. Todas as ações se encaminham diretamente para o desfecho. Todas as ações, ela se encaminha para o desfecho. Ela finaliza. O conto é algo que ele tenta dar o desfecho no final, certo? E o próximo envolve poucos personagens. Como eu falei para vocês, né, lá do primeiro, que ele é curto. E se é curto, ele envolve poucos personagens, o espaço é limitado, o tempo também. E as que existem se movimentam em torno de uma única ação. Os personagens, eles são poucos, certo? E os que existem, eles realmente, ele tem aquele retorno, certo? Aquele movimento em torno da única ação, certo? E para finalizar, as ações se passam em um só espaço. Como eu expliquei para vocês, é economia de espaço. Se o meu conto ele começa no sítio, certo? Ele termina no sítio. Eu não busco vários espaços, não. Eu tento utilizar um único espaço. Por quê? Porque eu economizo também o espaço, tá certo? Então, se eu estou economizando espaço, não tem necessidade de eu pegar 3, 4 espaços. Não, eu utilizo um único espaço, certo? Se é no sítio, eu tento buscar o sítio, certo? Se é na cidade, eu tento só a cidade. E não utilizo vários espaços. Eu economizo também o espaço, certo? Agora eu trouxe aqui para vocês dicas para escrever um bom conto, certo? Dicas. E essas dicas aqui, pessoal, dicas, né, que você vai levar para onde? Para o futuro, para a sua vida futuramente, certo? Primeiro, prender o interesse do leitor, evitar ser chato, certo? Se eu quero que realmente o leitor ele leia o meu conto, certo? Eu tenho que fazer com que o meu conto ele fique interessante e não algo chato. E para que ele não seja chato, eu tenho que utilizar o quê? Uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, certo? Que o leitor, ele realmente ele consiga ler só, ele consiga interpretar, ele consiga entender, certo? Próximo. Usar, se possível, frases curtas. Muitas vezes, o autor, ele utiliza frases extensas demais, certo? Que foge do assunto, do tema, certo? Do gênero. Então, se possível, use frases curtas, certo? Terceiro, capítulos e parágrafos curtos para o leitor poder respirar, certo? O que eu estou fazendo aqui com vocês? Semana passada, eu trabalhei uma parte, né, do conto. Hoje eu estou trabalhando outra parte. Por que que eu optei por essa divisão? Para que o conteúdo não fique chato, não fique cansativo, certo? E vocês consigam entender com clareza, certo? Passo a passo do conteúdo, certo? Para que vocês consigam respirar. A mesma coisa vocês vão ter que fazer com o conto de vocês. Próximo. Trama, enredo, tema ou estilo original. É interessante que vocês também tenham originalidade, que vocês também sejam original nas palavras, certo? Se possível, usar ironia, certo? Humor, graça e ser verdadeiro, certo? É interessante que vocês também tenham essa dinâmica no conto, certo? Usem um pouquinho de ironia, usem um pouquinho de humor,
graça e verdade, e sejam verdadeiros. E outro passo de suma importância, certo? É que vocês, antes de fazerem o conto, de realizar o conto de vocês, que vocês consigam, que vocês busquem leitura de clássicos, certo? Contos passados, para eu poder me inspirar para chegar a escrever o meu conto, certo? É interessante fazer esse tipo de leitura, certo? Porque essas leituras elas vão me ajudar e muito, ok? Continuando. Agora eu trouxe aqui para. Tá dando para entender, pessoal? Tá muito rápido? Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta, gente? Deu para entender, né? Que bom. Agora eu trouxe aqui para vocês, certo? Uma historinha curta, certo? Um conto bem curto, que eu trabalho o visual, certo? Eu trabalho aqui a linguagem oral e a linguagem verbal e a linguagem não verbal, certo? E eu tenho aqui o início, eu tenho aqui o meio e eu tenho aqui o fim, tá certo? No início é o que? A situação, o problema, certo? No meio é o desenvolvimento. E no final é o final inesperado, ok? Então vamos lá. Itro, leia aí para mim essa historinha. Cascuda, eu acho melhor a gente acabar o namoro aqui. A partir de agora é cada um por si. Mas por que, Cascãozinho? Por quê? Porque embaixo deste guarda-chuva só cabe um. Exatamente. Então, o que aconteceu aqui? Aqui teve o início, certo? Que iniciou com a história, né, de acabar o relacionamento. Aí depois ele ficou aqui se perguntando e foi dado o final, certo? Então, aqui aconteceu o quê? O começo, o meio e o fim. Aconteceu um humor, certo? Se você for analisar, existiu um humor na história. Aconteceu um único espaço, certo? Vocês estão observando aí que é como se fosse assim, indo para casa ou voltando, certo? E aconteceu o que é o tempo que está no período chuvoso, certo? Numa história curta, você consegue visualizar tudo, certo? Curta, um conto curto. Utilizou o visual, certo? E o verbal, certo? O conto também, pessoal, ele trabalha com simbologia dos contos, certo? Existem os símbolos, certo? E trabalha com essas características. Os contos tradicionais estão carregados de simbologia, certo? A referência ao número 3, simbólico, simboliza o quê? A perfeição, certo? A rosa simboliza o amor puro e total. O beijo, certo? Desperta o fazer renascer, certo? Então, existe 3 símbolos aqui nos contos. O 3, o símbolo 3, símbolo da perfeição. A rosa, símbolo do amor puro e total. O beijo desperta o fazer renascer. Então, existem esses 3 símbolos, certo? Símbolos esses que traz assim uma importância, certo? Para o leitor e para o gênero literário, certo? Esses 3 símbolos, ok? Alguma dúvida, gente? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Todo mundo entendeu? Porque só o Ito aqui que está me respondendo. Tem alguma dúvida? Ficou algo assim que não deu para entender? Perguntem, gente. Não, João, deu para entender bem direitinho. Então, vamos dar continuidade, não é assim? Vamos exercitar um pouco, certo? Como na semana passada eu iniciei, né? Eu passei para vocês
uma atividade bem simples, né? Tinha lá um texto Zap, né? Que estava relacionado com algo rápido, né? Do controle remoto, que você faz toda essa mudança rapidamente, certo? Então, vocês iam só realmente interpretar e conseguir responder de uma maneira bem objetiva, certo? Para quê? Para hoje, realmente eu conseguir, certo? Começar a colocar no papel o meu ponto de vista, o ponto de vista que vocês realmente estão entendendo, certo? Agora é a sua vez de criar um conto. Atividade de casa, vocês vão criar um conto. Vocês não vão pesquisar nenhum conto, vocês vão escrever, certo? Tia, eu posso tirar alguma... Não, você vai criar total. Mas vocês podem fazer uma leitura, certo? Como eu falei para vocês, né, ter realmente inspiração, conseguir entender, mas copiar, não. Vocês vão criar, certo? Agora é a sua vez de criar um conto. Para isso, deixe sua imaginação voar longe para o mundo do Era Uma Vez, certo? Outro traço, assim, bastante importante no conto, pessoal, que geralmente começa com Era Uma Vez, certo? É por isso que eu comecei no início falando para vocês, se vocês tinham algum conto, certo? Que chamou sua atenção, que realmente tem uma característica na vida de vocês. Por quê? Porque geralmente aquele conto lá da infância, que a minha mãe ou que a minha professora contava, certo? Eu posso levar realmente e refletir na minha vida, certo? Então, vamos iniciar sempre com essa visão, voando na imaginação. Deixa a imaginação de vocês fluir, deixa a imaginação de vocês realmente, certo? Para um crescimento, para uma evolução de pensamento, certo? Então, eu começo da seguinte forma, certo? Eu trouxe aqui para vocês 8 dicas, certo? De como escrever um conto. Quais são, pessoal? Antes de eu escrever um conto, eu tenho que primeiro, é interessante que eu faça um rascunhozinho para depois eu arrumar o meu texto, certo? Então, eu acho sempre interessante isso numa produção textual, numa atividade simples, relevante, certo? Que você consiga fazer um rascunho para que você consiga realmente identificar o que tem no seu pensamento. Primeiro, pessoal, eu aconselho a vocês, antes de colocar, né, o conto todo, escolha o personagem principal, certo? Eu vou começar o meu conto, então já tem o personagem principal e os outros personagens que farão parte da sua história. Então, antes de eu começar o meu conto, é interessante que eu faça aqui um rascunho de quantos personagens, né, vai conter no meu texto. Eu coloco aqui, certo? O segundo, é interessante que eu defina o lugar onde a história se passará. Porque, digamos que no meu rascunho aqui, eu já coloquei que a minha história vai acontecer na cidade. A minha história vai acontecer na serra. Aí eu vou colocando, será se esse personagem que eu coloquei no início, certo? Ele tem realmente um conhecimento para estar nesse ponto de vista aqui, tá certo? Então, é interessante que vocês tenham também esse lugar definido no rascunho, certo? O 3, apresente os personagens e suas características, certo? Dê nome para os seus personagens, certo? Dê características para os seus personagens, tá certo? É bastante interessante também. 4, invente uma complicação para a história. É interessante que você invente uma complicação para a história, tá certo? 5, desenvolva os acontecimentos e os fatos da narrativa, certo? Desenvolva,
os acontecimentos esses, certo? Que vai ter um desfecho. Então, se vai ter um desfecho, é interessante, certo? Um desenvolvimento adequado para o acontecimento dos personagens, certo? Sexto, fale como o problema foi resolvido, certo? Coloque ali, eu vou resolver dessa forma. Sétimo, crie um final feliz para o personagem da história principal. Porque, pessoal, eu vou começar o meu texto agora, eu vou começar a escrever um conto agora. Eu já vou fazer um conto triste, então escreva um conto que tenha um final feliz, uma história, certo? Que o personagem principal, ele tem um final feliz para o leitor já começar a ter, né? Mas é interessante que realmente tem um final feliz, né? E o último, que vai ser o primeiro, certo? Crie um belo título, né não? Crie um belo título para seu conto. Por que a tia botou no oitavo? Crie um belo título para o seu conto. Porque eu fiz o rascunho, certo? Do meu conto todinho, e agora eu vou montar o conto. Então, se eu já escolhi o personagem, se eu já defini o espaço, certo? Que eu consegui já identificar as complicações, consegui o desenvolvimento. Então, eu já sei o título da minha história, certo? Porque agora que eu já tenho tudo, um rascunhozinho, todo, né, a estrutura do meu conto, agora fica bem claro, bem simples, certo? Eu criar um conto, ok? Por isso que eu coloquei o título por último, mas o título é no topo, é o primeiro, certo? Coloquem também o título sempre em negrito, certo? Sempre coloque o título em negrito. Pronto, é para enviar, certo? Lá no Classroom, eu já enviei essa atividade para vocês, esse material está todo lá, certo? Então, vocês vão responder lá mesmo, certo? Não é solto, não. Tá lá já está lá no aplicativo de vocês. Vocês vão só baixar a abazinha e enviar lá. Vocês vão fazer, tirar a foto e enviar lá para mim. Tá certo? Vão fazer no caderno. Vão escrever no caderno e vão enviar lá. Muito boa pergunta, hein? Qual o prazo? Até amanhã, certo, gente? O meu prazo agora está sendo bem curto. Por quê? Porque vocês estão tendo aula todo dia, então não tem necessidade de passar assim muitos dias, porque acumula. Então, o meu prazo agora, ele está sendo de um dia para o outro. Aí, o que acontece? Hoje eu passei a aula, já está lá no Classroom, amanhã fecha, certo? E ética, eu vou passar só amanhã, certo? Mas que também fecha na quarta-feira, ok? Então, vamos aqui, né? Para a gente finalizar. Vocês estão me escutando? Sim ou não? Graças a Deus, porque a internet não está muito boa não, viu? Vamos lá. Para finalizar, certo? Para finalizar, eu trouxe aqui uma frase para vocês que diz o seguinte: pode demorar, ser difícil e até machucar, mas com fé e esforço, seu sonho vai se realizar. Certo? Então, eu finalizo essa é a nossa aula com esse pensamento. E espero que vocês tenham gostado da aula, certo? Tenham compreendido, tenham tirado as dúvidas de vocês. E um abraço, certo? Virtual. Beijo.